Cara, ontem, cara, o PVC foi assim, ó, cara, eu não sei se o PVC tá com problema, tá? Eu, sinceramente, não. Eu já começo a pensar que eu acho que tá. Isso aqui foi no programa de ontem, enquanto era passado ali pelo Bruno Braz, né? O resultado, né? Aliás, o resultado não, perdão, o voto do relator, né? Que pediu que iria inocentar o Bruno Henrique nos artigos e iria enquadrar ele lá, com a multa de 100 mil. Olhem a reação do PVC. Para o Bruno Henrique, porque o primeiro voto, né? Já teve um primeiro voto que foi para aplicação de uma multa de 100 mil reais, foi dado pelo relator do processo, né? Então se desenha aí um cenário positivo para o Bruno Henrique. Peraí. Vai ser mais... Olha isso. Uma coisa aqui, não. O PVC foi... Não, vamos lá. Beleza, eu pago. Quer? Vamos lá, 100 pau. 100 mil reais. A gente paga aqui, passa no débito. Beleza, vamos lá. Não tem problema não, a gente paga no débito. É no débito que quer pagar? Vambora. Paga no débito. Olha lá, a gente paga no débito. Gente, que coisa, né? Então a última informação é essa, de que a sessão vai retomada na quinta ou na sexta-feira. Cara, você vê até que a apresentadora, ela fica constrangida. A apresentadora, ela fica constrangida. Eu sinto uma vergonha alheia vendo isso aqui, tá? E o que o PVC é um cara um profissional que eu já admirei muito, tá se transformando, né? Aí eu tuitei aqui, ó, ele até me respondeu ontem no Twitter, tá? Eu coloquei aqui, ó, que comportamento patético e lastimável do PVC não é sobre o resultado do julgamento, mas sobre o comportamento de quem se diz imparcial e equilibrado. Será que vai cobrar o julgamento do Vitor Roque, Gomes e Piquerez? Aí ele respondeu embaixo aqui, ó. Eu não disse eu, né? Ele falou. Peço desculpas pela falha de comunicação, mas eu quis dizer qualquer instituição. A gente paga no débito. Entendo que cometi um erro de comunicação, sim, por isso peço desculpa. Ele tá pedindo desculpa ali, né, pelo... Aí eu ali de maneira irônica, aí tem algumas pessoas assim, cara, hoje na rede social, você tem que deixar claro o que você... Qual é o tom do que você tá colocando, né? Eu, de maneira irônica ali, porque ele tá se desculpando ali pelo fato de ele ter falado que ele paga, né? Mas não pelo comportamento dele ali, que foi bizonho, ele entrar, mostrar... Mesmo que ele falasse a gente paga, mas mesmo assim o comportamento, sabe? De quem outro dia tava lá dizendo que não, eu sou jornalista e eu gosto de futebol. Quer dizer que ele tem uma imparcialidade, né? E aí eu coloquei, que bom o PVC, reconheceu o erro, mas eu tava sendo irônico, né? Mas eu não coloquei irônico. Aí vem os caras até me xingar e tal. Mas beleza, né? Aí falando, você deveria... Não, mas não é crédito, cara, é débito. Não, mas eu não posso mudar. O meu cartão? Então você pegou o cartão errado. Pode ser. Tô falando aqui com a patroa, galera. Então você pegou o cartão errado. E aí, então assim, ele não se desculpou por ele ter entrado ali no meio, por ter feito constrangimento, pelo que ele falou. A gente paga. Ele colocou, não, porque eu falei eu pago, né? Ficou parecendo meio arrogante, mas é a gente, qualquer instituição, tipo, nada a ver. Aí, e segue, tá? Aí entra naquela questão aqui, em que vai se falando várias coisas, repetindo, eu tenho certeza que PVC, Lavieri, eles não leram o processo, que é inclusive o processo que o STJD se embasa para poder denunciar o Bruno Henrique, porque vai lembrar, quando rolou o caso lá no início de 24, aí chegou aí pro STJD, a STJD arquivou, porque o STJD, gente, não investiga, não quebra sigilo telefônico, não faz nada disso, tá? Não faz nada disso, tá? Aí aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, ele fala mais aqui, né, no programa, ele fala, PVC de primeiro do canal UOL sobre o caso Bruno Henrique, eu vou colocar a fala dele aqui, que vai entrar também no texto. Aliás, antes disso, eu quero só colocar que, olha, gente, esse comportamento do PVC teve tanta repercussão que ele virou meme, cara. Olha o que o PVC tá virando. Olha o que o PVC tá virando. Aqui, ó, Urubu Clube fez aqui tipo um edit, olha isso. Vai ser no crédito. E olha aqui a expressão da apresentadora, tá? Vai ser no crédito ou no débito? Essa vergonha que você tá passando aí. A gente paga aqui, passa no débito. Beleza, vamos lá.
Não tem problema não, a gente paga no débito. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É no débito que quer pagar? Vambora! Paga no débito. Olha lá, a gente paga no débito. É, gente, que coisa, né? Vai ser no crédito ou no débito? Constrangimento. Essa vergonha que você tá passando aí. A gente paga aqui, passa no débito. Beleza, vamos lá. Não tem problema não, a gente paga no débito. Olha a expressão Já dela. olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É no débito que quer pagar? Vambora! Paga no débito. Olha lá, a gente paga no débito. É, gente, que coisa, né? Vai ser no crédito ou no débito? Cara, Essa tá virando chacota, cara. Tá virando chacota. Aí, né, você cobra, você fala isso, fica uma galera que é palmeirense, né, de clubismo, você fala assim, cara, olha o comportamento do PVC, cara, que coisa lamentável. Aí o cara fala, não, ele vai defender esse comportamento aí do PVC, cara. E você vê, até a apresentadora ali, que me parece ser muito amiga dele, porque eles têm uma troca, uma interação muito grande nos programas, ela fica constrangida, cara. Ela fica constrangida. Cara. Aí segue, né, gente? Vamos aqui. Isso aqui é importante, tá? Essa fala do PVC agora é importante, porque eu vou mostrar um texto dele aqui, na coluna dele, que ele se contradiz, tá? Mas vamos lá. O caso do Bruno Henrique é um caso criminal. O que vai solucionar o caso do Bruno Henrique é o julgamento na esfera criminal. É um caso de fraude. E é muito grave. É um símbolo do que está acontecendo no cenário do futebol no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então é um mínimo de responsabilidade quando o auditor dizer que o caso é complexo e por isso pede vistas do processo. Ele está pedindo para estudar para a prova. Jura por Deus, demite o cara que está pedindo para estudar para a prova. Demite. O cara não conseguiu estudar para a prova em 6 meses. Demite o cara, não precisa desse auditor. Tira o cara dali. Tá fazendo o quê na CJD? Agora, não vai brincar com a nossa cara. Pelo amor de Deus. O caso do Bruno Henrique é um caso criminal. O que vai solucionar o caso do Bruno Henrique... Então aqui, ó, se apeguem à questão que ele fala que o caso é criminal, né, e tal. Essa questão que ele fala no final ali, eu também acho, assim, olhando para a esfera desportiva, do auditor ter pedido vista. E aí, gente, assim, o cara pede vista pode ter sido por diversos motivos, né? Sei lá, o cara, o relator trouxe um outro tipo de voto e isso gerou o voto, né? Porque eles têm uma leitura para trazer um embasamento, né? E tal. Dentro dessa leitura do voto, gerou uma dúvida, o cara quer pensar mais. Isso acontece, isso está previsto. Porque a forma que o PVC coloca ali é como se o auditor tivesse feito algo ilegal. Não é ilegal, apesar de eu também achar um absurdo dele precisar olhar o processo, eu não sei o motivo. Vai ver, o cara, lá o auditor falou, porra, o relator trouxe um voto aqui que me fez refletir, eu preciso de tempo. Ok, né? Mas não é nada ilegal, tá? Que ele tá colocando ali, como se fosse, porque o cara quer estudar para a prova. Isso é totalmente legal, inclusive na justiça comum também. Ok? Agora vamos aqui ao texto que ele fala, né? O caso do Bruno Henrique, a justiça. Aí ele coloca aqui um texto lá no UOL, ele fala, Bruno Henrique pode levar STJD a maior crise de credibilidade em 26 anos. Vamos lá. Aí ele fala, o auditor do STJD, Marco Aurélio Choi, pediu vistas do processo de Bruno Henrique, sendo que o efeito suspensivo está ativo desde o dia 14 de setembro. Com um assunto tão quente como este, pedir vistas do processo é quase assinar atestado de incompetência. Dizer que não se preparou para um julgamento marcado para quinta-feira de semana retrasada e adiado por causa da mega operação do Rio de Janeiro. Aqui ele está, como eu disse, está fazendo um pré-julgamento porque simplesmente o pedido de vista pode ter sido não pelo processo em si, mas pode ter sido, por exemplo, por um entendimento do relator que trouxe uma nova visão do caso e ele falou, pô, vou refletir sobre isso e não sobre o processo em si, tá? Repetindo, acho um absurdo que, porra, se foi por conta do processo, é brincadeira. Agora, ele está fazendo aqui um pré-julgamento, né? Mas vamos embora. Bruno Henrique precisa ser julgado pelo STJD, porque o próprio Tribunal Esportivo já lhe deu uma pena de 12 jogos, ainda não cumprida integralmente. Seu caso é mais criminal do que esportivo, mas ao aplicar a pena e depois conceder efeito suspensivo, o STJD chamou para si a responsabilidade. Não, cara, olha só. O STJD não chamou para si a responsabilidade. Uma coisa é
a justiça desportiva, outra coisa é a justiça comum, gente. Que lembrando, aqueles casos todinho lá, que PVC, Lavieri usam como exemplo, aquela galera que foi banida, ainda rola na justiça. Tá? Não transitou em julgado, não. Ele tá aqui, ó, com o Brands, que é um caso criminal que ele não fez com essa galera. Eduardo Bauer, mamãe, não sei quem. Eu acho que Eduardo Bauer fez acordo, se eu não me engano. Mas tem outros lá que sequer foi a julgamento. E o do Bruno Henrique vai demorar também. Agora, não tem esse papo de que o STJD chamou para si a responsabilidade, dando a entender da justiça comum. São coisas distintas. Aí que eu falo, ele traz aqui situações para misturar e com a clara intenção de confundir. Aí, lembra que eu já falei aqui que o método PVC, ele vem com um contexto histórico, aí ele volta ao passado, né? Aí ele volta aqui, ó. O STJD nunca conseguiu ser uma instituição completamente respeitada pelas decisões que toma, concordo, porque seus critérios não são absolutamente claros. Em 99, julgou o caso Sandro Hiroshi na época. O STJD tomou a decisão juridicamente plausível, tirou 3 pontos do vencedor e atribuiu-os ao perdedor, como havia acontecido naquele mesmo ano no campeonato de Rondônia. E aí eu falo assim, vamos lá, o que o caso do Sandro Hiroshi tem a ver com o caso do Bruno Henrique? Ele está sugerindo que deveria tirar pontos do Flamengo, por exemplo? Porque assim, o que a situação do caso tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada, né, gente? Não tem qualquer tipo de semelhança para você até aplicar uma jurisprudência. Não tem. Mas o PVC, como eu disse, a intenção, ele traz uma informação confusa, como lá de misturar, dizendo que o STJD puxou para si a responsabilidade da justiça comum e tal. Aí ele traz o contexto histórico, ele traz uma generalização, tudo, né, para misturar no liquidificador para não dizer nada. Aí ele fala, ficou a impressão de benefício ao Botafogo que não houve. Exige uma chance de julgar daquela maneira. Há 20 anos, o caso da máfia do apito gerou muitas dúvidas. Não era simples tomar outra decisão além da anulação dos 11 jogos. Aí eu pergunto, o que esses casos da máfia do apito, o caso do Sandro Hiroshi, tem a ver com o caso do Bruno Henrique? Né? Que sequer, ele vai lembrar, nessa época não tinha nem bet. Tinha bet? Na época. É possível absolver Bruno Henrique. O tribunal pode ter argumentos justos. E aí não é o tribunal só, né? No caso, é a defesa dele fazendo um bom trabalho. No fundo, o caso do atacante do Flamengo é muito mais da esfera criminal do que esportiva. Então, PVC, se... Aí, cara, aí é que eu falo. Aí é chamar a gente de burro. Aí eu tenho que ficar irritado. PVC, se no fundo, o caso do atacante do Flamengo é muito mais na esfera criminal, e se há possibilidade que você coloca do tribunal ter argumentos justos, olha aqui que você escreveu. O tribunal pode ter argumentos justos. É possível absolver o Bruno Henrique? E se o caso dele, no fundo, é criminal, PVC, por que você coloca que o Bruno Henrique pode levar o STJD à maior crise de credibilidade em 26 anos, PVC? Porra, cara, na moral, gente, assim, gente, estão entendendo? Acompanharam o raciocínio? A gente não é burro. Eu não vou nem ler o restante da coluna dele, porque não precisa mais. Eu vou até ali. Se o tribunal tem argumentos justos, como ele está colocando ali, para absolver o Bruno Henrique, e no fundo, o caso é muito mais da esfera criminal, por que o PVC seria a maior crise de credibilidade do STJD? Você está sendo contraditório, PVC. Caramba! Gente, não dá para entender. Simplesmente. E assim, e aqui é um tipo de caso, beleza, eu quero meter um título, um clickbait, eu quero botar um título que vai chamar atenção e tal. Cara, desculpa, num caso como esse, que não é só a credibilidade, a imagem do Flamengo, mas também do atleta, tá? Que, óbvio, Túlio, mas ele não se preocupou quando ele combinou com o irmão, concordo com você, mas você não pode ser leviano dessa forma. Por quê? Leviano em que sentido? Porque o PVC, ele se contradiz no seu texto. E aí entra a credibilidade do PVC. Entendeu? A credibilidade do PVC. Porque, caraca, se o tribunal... Vou repetir, ele escreveu isso. Se o tribunal tem argumentos justos que pode virar
inocentaram o Bruno Henrique, e o caso do Bruno Henrique é muito mais para a esfera criminal, por que isso levaria à maior crise de credibilidade do STJD em 26 anos? Cara, o PVC, ele refuta o PVC. É surreal, gente. E um cara inteligente. O PVC não é burro. Ou tá ficando, não sei, cara. PVC, o que tá acontecendo com você, cara? O que tá acontecendo com você? Ou foi algum editor do UOL que escolheu, né? Foi você. Porque, cara, não faz sentido, gente. Gente, não faz sentido. E aí a gente vê, assim, essa coisa de... Aquilo que eu falo assim, ó. O problema da imprensa, da mídia como um todo, não é o clubismo. O problema não é o clubismo. O problema não é o clubismo. O problema é a falta de imparcialidade. E a falta é tanta, gente. A falta é tanta que faz com que profissionais do gabarito do PVC fazer isso aí, ó. A parcialidade do PVC tá cegando ele. O ódio dele, aí eu não sei se é ao Boto, se é ao BAP, se é ao Flamengo, não sei qual é o ódio dele, faz ele fazer isso aí, ó. Querer chamar a gente de burro. Aí você lê, quando você lê o texto, você fala assim, caramba, não faz sentido com o que ele colocou no título. O que ele tá dizendo no corpo do texto não vai abalar em nada a credibilidade do STJD, já que esse tribunal tem argumentos justos, nas palavras dele, para vir a inocentar o Bruno Henrique de um caso que, para ele, é muito mais da esfera criminal. Cara, assim, desculpa, é uma parada que eu não tenho palavras, sinceramente, assim. Quando eu li isso ontem, eu falei, cara, eu não tenho o que falar, cara. Assim. Porra. Olha o Christian Bage Pelizari aqui. Mandou um superchat, valeu, Christian, fortalecendo. O Christian falou aqui. Rindo até 2050 com esse meme do PVC, virou meme, cara. Virou meme. E vai virar meme. Não tem. Sabe, assim. O que vai fazer? O cara vira meme. Ele poderia chegar ali e falar, gente, porra, entrar ali e falar, caramba, até voltei, gente. Isso é um absurdo. Eu acho um absurdo, porra. 100 mil reais, caramba, né? Tipo, né? Entra daquele jeito, vou passar aqui, não sei o que, no débito, no crédito, uma coisa. E cara, assim, e pra mim, não só a reação dele, mas a apresentadora, ela fica constrangida. Ela fica constrangida. Você viu o constrangimento dela. Aí no final, né, gente? Essas coisas. Cara, mas assim, vai virar meme, né? Tipo aquele do John Travolta, do Pulp Fiction. Que entra e fica assim, aí você vai tirar ali o fundo ali, botar o PVC, né? Entrando com um cartão na mão, né? É no débito ou no crédito. Cara, vergonhoso. E tão vergonhoso. Cara, e digo pra você, Christian, e pro pessoal também. O texto do PVC, com aquele título que tá escrito ali, é tão vergonhoso quanto o que ele fez no programa.